Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados. Estamos começando mais um resumo semanal neste domingo maravilhoso, queridos, nesse dia 20 de abril, acho que é isso, se eu não estou enganado, né? Domingo de Páscoa, um domingo maravilhoso, um domingo especial. Estamos começando mais um resumo semanal e no finalzinho desse resumo de hoje eu tenho uma mensagem de Páscoa para você, porque esse resumo é um resumo especial de Páscoa, tá bom, queridos e queridas? Fica aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente traz uma mensagem especial para o teu coração de Páscoa. Amém, meus amados? Vem com a gente. É isso aí, queridos. Então vamos lá relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos na nossa última semana aí, dos dias 14, né? Dos dias 14 a 18 de abril, se não estou enganado, né? É isso mesmo, dia 14 a 18 de abril do ano de 2025. Já está aparecendo aí na sua tela, né, queridos? Relembrando aos amados que no final do nosso vídeo hoje a gente tem uma mensagem de Páscoa especial e eu já esquecendo de dizer para os amados que nós teremos a ilustre participação do meu filho Vitor, tá bom? Na nossa mensagem de Páscoa. Amém, queridos e queridas? Mas vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. Começando segunda-feira, dia 14 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: Perdoe hoje, amanhã e sempre. Vamos ver o que Deus nos ensinou nesta primeira meditação da semana. Vem com a gente. Queridos, Jesus já havia tratado ali com os discípulos, né, sobre a questão do perdão, como eles deveriam agir quando alguém pecasse contra eles, tá bom, queridos? E nós cremos que logo após essas palavras de Jesus, Pedro se aproximou do mestre e perguntou ao mestre quantas vezes nós deveríamos perdoar um irmão que pecasse contra nós. Jesus, então, queridos, ele respondeu a Pedro que não se deveria perdoar o irmão apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Obviamente, Jesus não estava utilizando aqui um número apenas, né? Onde o resultado seria 490 vezes. Não era isso. Amados, ninguém conseguiria perdoar uma outra pessoa por 490 vezes, que foi mais ou menos isso que Jesus falou, né? Até porque, queridos, ninguém suportaria. E se fosse contar, obviamente, perderia a conta. Amém, queridos? O que a gente aprende aqui? Qual é a lição que Jesus deixa para nós? Que nós devemos perdoar até não suportarmos mais e perdoarmos mesmo depois de termos perdido as contas de quantas vezes nós já perdoamos. Tá bom, queridos? Perdoe hoje, amanhã, sempre. Essa foi a nossa meditação de segunda-feira, dia 14 de abril, começando assim a nossa semana. Vamos então, queridos, para a nossa meditação de terça-feira, dia 15 de abril do ano de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Tudo que fizermos hoje, prestaremos contas amanhã. Queridos, ainda conversando sobre o perdão com seus discípulos, Jesus contou para aqueles homens uma parábola. E nessa parábola que Jesus contou, ele começa falando de um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Queridos, esse rei citado na parábola, obviamente representa a figura do próprio Deus. Amém, queridos? E tudo que fazemos, um dia teremos que prestar contas diante dele. Não podemos nos esquecer disso, queridos. Ninguém, amados, ninguém vai ficar isento desse acerto de contas. Amém? Todos terão que um dia comparecer diante desse Deus e prestar conta dos seus atos. E o problema, amados, é que esse Deus, ele vê exatamente tudo que nós fazemos e mais que isso, até aquilo que nós pensamos, ele sabe. E de tudo isso, eu e você, prestaremos contas um dia. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 15 de abril. E na quarta-feira, dia 16 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: Somos todos devedores. Amados, nessa meditação, nós vimos que na parábola contada por Jesus aos discípulos, né, foi conduzido ao rei ali, diante do rei, um dos seus servos, que lhe devia, amados, uma quantia estipulada em 10.000 talentos. Como nós já explicamos, queridos, esse rei da parábola, ele representa o próprio Deus. E é mais ou menos assim, é como se todos nós tivéssemos uma conta que está diante de Deus, e essa conta, amados, estivesse sempre com saldo negativo.
Por isso, amados, a Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algumas traduções dizem carecem da glória de Deus. Amados, somos todos pecadores, somos todos devedores. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 16 de abril. E na quinta-feira, queridos, dia 17 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: não somos mais devedores. Nós já aprendemos que todos nós temos uma dívida com Deus. Dívida essa que nós não temos como pagar. A dívida que nós acabamos herdando por conta do pecado e que é, humanamente falando, impagável. Mas Deus, queridos, ciente de que nós não teríamos como pagar, que estávamos sentenciados à prisão e à morte, Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar a dívida em nosso lugar. Por isso, queridos, nós não somos mais devedores. Aleluia! Essa foi a nossa meditação de quinta-feira, dia 17 de abril. E na sexta-feira, queridos, dia 18 de abril, na meditação que recebeu o seguinte título: a Páscoa verdadeira. Como aquele servo da parábola, querido, não tinha como saldar a sua dívida, o rei então perdoou a dívida, ou seja, aquele servo, ele não estava devendo mais nada a ninguém. Aleluia! Queridos, foi exatamente isso que Deus fez conosco. Enviou Jesus para pagar por nós, pelos nossos pecados. Perdoou a nossa dívida. Pois assim como aquele servo da parábola, queridos, nós também não teríamos como pagar. Se não fosse por intermédio de Jesus, queridos, nós seríamos eternos devedores, né? Mas Jesus nos perdoou, nos purificou e nos justificou e ainda retirou a sentença de morte que estava sobre nós. Esse Jesus é mesmo maravilhoso. E ele pagou, queridos, morrendo pendurado em uma cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Isso é a Páscoa verdadeira. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 18 de abril, fechando, encerrando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E no resumo de hoje, como vai aparecer aí na sua tela, nós relembramos um pouquinho do que nós aprendemos nessa semana, a última semana que passou agora, né? Dos dias 14 a 18 de abril do ano de 2025. Amém, queridos? O nosso desejo, amados, como falamos aqui todos os domingos, é que Deus tenha abençoado a sua vida em cada meditação, em cada dia da semana, que Ele tenha edificado a sua fé, que Ele tenha te fortalecido, te alimentado e, acima de tudo, despertar em você um desejo maior de ler mais, de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Já estamos encerrando, mas como fazemos todos os domingos, quero convidar você, se você quiser e puder, dar uma paradinha aí para nós falarmos com o nosso papai. Vamos orar, queridos? Nossa produção já vai liberar aquele fundo musical, esse aí mesmo. Vamos orar, queridos? Vamos falar com o nosso papai. Senhor, muito obrigado. Obrigado por mais uma semana concluída. Obrigado por cada dia que o Senhor nos permitiu meditarmos na Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que meditaram conosco, Senhor Deus. Obrigado por cada aprendizado, obrigado por cada ensinamento, por cada lição recebida. Nós te entregamos, Paizinho, a vida de cada um desses amados que meditaram conosco durante essa semana, que estão agora junto conosco, participando desse resumo, que o Senhor possa abençoar a cada um, que onde estiver chegando esta mensagem, que esteja chegando juntamente a tua bênção, a tua vitória, a mudança do quadro, a reversão do problema, ó Deus, a solução do problema, a cura para a enfermidade, a porta de emprego para aqueles que estão desempregados, enfim, Paizinho, eu não sei, mas o Senhor sabe o que cada um dos teus filhos necessitam de ti, Senhor Deus. Te entregamos a semana que está se iniciando, que seja mais uma semana abençoada, vitoriosa. Te agradecemos por esse dia, por esse domingo maravilhoso, esse domingo especial, esse domingo de Páscoa, Senhor Deus, que para nós é muito mais que ovos de chocolate, bombons, embora não tenhamos, eu particularmente, minha família, nós não temos dificuldade, problemas nenhum com isso, Senhor Deus. Mas nós não esquecemos que o nosso principal personagem da nossa Páscoa não é o coelhinho, mas é o Cordeiro Pascal que foi imolado pelos nossos pecados e que ressuscitou
ao terceiro dia. Obrigado, Paizinho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Não sai daí não, fica com a gente, porque a gente tem uma mensagem de Páscoa especial para o teu coração, tá bom? Com a participação do meu filho Vitor. Fica aí, sai daí não. Permitindo o nosso Deus amado, semana que vem nós voltaremos, teremos mais uma semana maravilhosa de meditações, amanhã de manhã, bem cedinho, tá chegando uma meditação aí no teu aparelho celular, amém? E domingo que vem, permitindo o nosso Deus, nós estaremos de volta aí com mais um resumo semanal. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom, queridos e queridas? E se Deus nos permitir também, no sábado, nós estaremos aí recomeçando aí a nossa série. Muito provavelmente vamos começar a falar sobre relacionamento com Deus. Ontem nós conseguimos terminar a nossa série Provado e Aprovado. Se você quiser assistir essa mensagem na íntegra, né? Só você acessar o nosso canal que ela está lá disponível. Tá bom, queridos e queridas? E queridos, não deixe, antes da nossa mensagem de Páscoa, tá? Eu quero te pedir mais uma vez, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM. Compartilhe à vontade com todos os seus contatos, parentes, amigos, porque esse é o objetivo mesmo, é divulgar a palavra de Deus para quanto mais pessoas nós pudermos, tá bom? E não esqueça também de nos visitar nas nossas redes sociais e principalmente, queridos, de se inscrever no nosso canal no YouTube, de você deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu comentário e também ativa lá o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos. Fazendo assim, como eu digo aqui todos os domingos, você vai nos ajudar com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, um conteúdo que vale a pena ser divulgado, e aí o YouTube acaba indicando para mais pessoas os nossos vídeos, o nosso conteúdo, a palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos e queridas? Ó, beijo carinhoso no teu coração. Estamos encerrando já já. Antes de encerrar, eu quero trazer para o teu coração uma mensagem de Páscoa na presença e na companhia, na participação ilustre, chique, do meu filho Vitor Reis. Tá bom, queridos? Fica aí não. Fica aí, sai daí não, que a gente tem uma mensagem para o teu coração. Amém, queridos? Deus te abençoe. Fala, queridos e queridas, como eu havia prometido, estamos aqui para fazer um fechamento aí de luxo, né? Estou aqui muito bem acompanhado do meu filho Vitor Reis. Diz Deus abençoe para a galera, filho. Deus abençoe. Amém, queridos? Então, nós estamos aqui, eu convidei o Vitor nesse domingo, né? Para a gente desejar uma feliz Páscoa para todos os queridos que estão nos ouvindo. E como eu falo, sempre que eu falo de Páscoa, né? Que você pode comemorar, queridos, eu não tenho dificuldade nenhuma com ovos de chocolate, bombons. Meus filhos ganham aqui em casa e a gente manda para dentro, não tem tempo ruim com a gente aqui. Mas a gente sabe que Páscoa vai muito além disso, é muito mais do que isso, né? Páscoa tem alguns símbolos especiais, né? O primeiro símbolo especial, qual é, filho? Ressurreição, né? Sim. Ressurreição de quem? Ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Não foi assim? Então, o primeiro símbolo de Páscoa para nós é ressurreição, que é a ressurreição de Cristo. Mas Páscoa também tem um outro significado muito importante. Além de ressurreição, Páscoa também fala de libertação. Libertação. Libertação de quem, especificamente? Do povo de Israel, que estava lá no Egito há mais de 430 anos. Isso aí, queridos. Deu para você guardar? O povo de Israel estava preso no Egito há mais ou menos 430 anos, escravizados, oprimidos. Deus levanta um homem chamado... Quem foi o líder que tirou o povo do Egito? Moisés. É isso aí mesmo. Moisés, isso aí mesmo. Deus levantou um camarada chamado Moisés, que foi o líder ali que resgatou aquele povo ali. Deus tirou o povo ali do Egito com mão forte. Mas antes de saírem do Egito, você pode ler isso lá em Êxodo. Antes de saírem, eles celebraram ali a Páscoa, a primeira Páscoa. Tá bom, queridos e queridas? Então, Páscoa para nós, ela tem um significado muito forte. O coelhinho da Páscoa, eu também não tenho dificuldade nenhuma com ele, mas ele não pode ser o nosso personagem principal. Nosso personagem principal da nossa Páscoa não é um coelho, mas é o Cordeiro. Cordeiro. Cordeiro de quem? De Deus. Cordeiro de Deus, que foi imolado por mim e por você, que se chama Jesus. Tá bom, queridos? Esse precisa ser o principal significado da minha e da sua Páscoa. Tá bom, queridos e queridas? Ó, Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração. Vamos falar um Feliz Páscoa juntinho para todo mundo no 3? 1, 2, 3. Feliz Páscoa! Deus te abençoe.